Fala pessoal, tudo bem? Eu vou estar aqui fazendo a demonstração de como configurar as rotas aqui no seu painel administrativo, tá certo? É bem simples, bem intuitivo. A gente vem aqui no menu, configurações, em categorias. Por padrão, a gente já tem estas 6 categorias já pré-definidas e pré-configuradas, tá certo? A categoria compartilhada, individual, delivery, prêmio, mototáxi e táxi. Todas essas categorias você pode desativá-las ou ativá-las. Através desse botãozinho aqui você consegue fazer com que ela não apareça para os seus clientes lá no aplicativo. Então, se você quiser trabalhar, por exemplo, só com mototáxi, você consegue, ou com A6, ou com 4, isso você define como é que você vai trabalhar aí, tá certo? Vamos fazer aqui a demonstração de precificação. Então, o preço ele vai ser calculado através desses parâmetros que são aqui pré-configurados e que são inseridos em cada categoria. Por exemplo, aqui nessa categoria individual, a gente tem 4 parâmetros que vai definir o preço final da viagem. O preço base, basicamente, é o preço que sempre vai estar lá, é o preço base. A gente vai ter ele e esse preço vai se somar aos outros, tá certo? Quais outros são esses? A gente tem o preço individual por km e o preço do km excedente. O preço do km individual nada mais é do que uma multiplicação. A gente pega o valor que você define aqui, por exemplo, 3, e multiplica pela quilometragem da viagem. Então, por exemplo, você viaja 10 km, nesse exemplo aqui, o preço do km individual vai ser R$ 30, tá certo? A gente tem uma forma de melhorar isso e personalizar o preço de uma forma bem interessante. A gente tem esse parâmetro que é limite de km sem excedente. Basicamente, a gente define um limite, né? Por exemplo, aqui tem 10. Então, toda viagem abaixo de 10 km, a gente utiliza o preço do km individual. Agora, toda viagem que for acima de 10 km, a gente vai utilizar o preço do km excedente. Então, essa é só uma regrinha para você entender. Se você quiser que após determinado km, né, o limite do km, você cobrar um outro preço, você pode utilizar esse parâmetro. Então, eu acredito que tenha ficado bem claro. Você coloca aqui, por exemplo, 10. Toda viagem que for abaixo de 10, utiliza o preço do km individual. Toda viagem que for acima de 10, por exemplo, você vai usar o preço do km excedente. O legal é que esse preço do km individual e preço do km excedente, eles podem ser fixos. Você clicando aqui em editar, você vai conseguir editar os preços e você consegue colocar o preço fixo. Por exemplo, se você quiser que aqui seja R$ 50, então não importa a quilometragem, vai ser R$ 50. Ou se for aqui, por exemplo, R$ 50 também, se você colocar preço fixo, ele vai ser fixo. Agora, se não for, ele vai multiplicar pela quantidade de km, tá certo? Então, acredito que tenha ficado bem claro isso aqui. Se você quiser adicionar alguma nova categoria que não esteja aqui, você pode entrar em contato com o nosso suporte para a gente estudar a viabilidade de colocar essa categoria aí, tá certo? Então, tudo bem simples, você pode editar, desativar, acredito que tenha ficado bem claro. Um forte abraço aí e até mais.